Pronto, já iniciamos aqui. Boa noite a todos. Agradeço muito a presença do mestre Felipe Jardim da Silva, aceitou aí esse convite, esse desafio, né? Eu conheci Felipe num congresso, num encontro do CONPED, Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, lá em 2017. A partir daí, a nossa amizade só se estreitou, né, Felipe? Vejo o empenho dele aí em pesquisas, no estudo, mestrado, está aí doutorado na UERJ, e sempre focado nessa área aí, meio ambiente, urbanístico, né? Então, tenho certeza aí que vai trazer aí bastante informação interessante e que vai complementar ainda mais o conhecimento que a gente está aí trabalhando, adquirindo, compartilhando ao longo desse nosso evento. Infelizmente, ontem precisamos aí adiar a transmissão que faríamos com a professora Elzira Matos, tendo em vista o falecimento do ex-reitor da Unemate, professor Adriano Silva, né? Ele assim, o falecimento dele trouxe um abalo muito forte aí à comunidade unematiana e à sociedade cacerense em geral. Lembro que esse projeto é um projeto promovido pela Unemate, institucionalizado pela Unemate, em parcerias aí em parceria com a FAPAM, Faculdade do Pantanal, curso de Direito da Unemate e FAPAM. Mas reforçamos aí que amanhã será transmitida a palestra da professora Elzira, com o tema Discutindo sobre o conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico de Cáceres, que ela vai falar sobre a dissertação de mestrado. Na dissertação de mestrado, ela fez uma análise do processo de tombamento da região do centro de Cáceres, que é um dos tombamentos mais atualizados, que não se fecha exclusivamente na questão das fachadas ou de casas em específico. Ele é um conjunto, é o conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico. Poucos locais têm essa característica de tombamento. Então, ela aí utilizou para sua análise o inquérito civil que foi iniciado pelo Ministério Público Estadual e depois foi para o Ministério Público Federal, tá certo? Então, é um tema bastante interessante, que ela vai também estar trazendo aí uma abordagem da reorganização urbanística que está acontecendo em Cáceres, pois essa reorganização tem como base esse conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico, nesse processo, tá certo? Embora sábado, né, seria um dia aí mais de descontração, de baladas, né? Mas a gente está aí nesse momento de pandemia, a gente teve uma perda muito grande essa semana do nosso ex-reitor, então a gente ainda continua no momento, fica em casa. Então vamos ficar em casa curtindo aí informação, trocando ideias, o nosso chat é bastante participativo, vocês são bastante participativos, então tenho certeza que vai ser uma troca bastante conhecimento. Lembrando algumas informações que já são passadas aí ao longo de todos os dias que a gente teve transmissão. A lista de presença, pessoal, é um formulário realizado através do Google Forms. Então, muitos conseguem acessar. Quem não estiver conseguindo acessar, manda um WhatsApp, informa, durante a liberação da lista que a gente pode estar vendo. Ou você precisa usar outro navegador, o link em outro navegador, certo? Ou a gente passa o link via WhatsApp, mas não tem por que não conseguir acessar esse formulário. Em todos os dias, várias pessoas conseguiram acessar o formulário. E lembrando que esse formulário, ele é encaminhado no chat aqui do Zoom, após a palestra, tá certo? Então, vai ter a palestra, vai ter um momento que eu vou fazer uma abordagem com vocês, e aí depois eu lanço a lista de presença. Compartilharei também no chat aquela lista, para quem tiver interesse em fazer perguntas, para abrir o áudio, porque eu vou abrir o áudio individualmente. Então, a gente coloca aquela lista, a pessoa se inscreve, e por ordem de inscrição, eu abro o áudio, faz pergunta, o palestrante responde, naquela logística que vocês já conhecem. Tá certo? Deixarei também no chat meu WhatsApp, para quem quiser fazer pergunta
que não gosta de abrir o áudio, não gosta de fazer essa pergunta, eu vou deixar o número do meu WhatsApp, pode mandar a pergunta no meu WhatsApp, que eu estarei lendo para vocês. Eu vi que manifestaram aqui no chat, mas eu não esqueci, eu estava no meu script falar hoje, né? Hoje, especialmente, dia 5 de junho, foi instituído aí o Dia do Meio Ambiente, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, é muito gratificante. Aí a gente está tratando de temas do meio ambiente nesse dia que ele é tão importante, que é um dia que chama a atenção de todas as esferas aí da população para os problemas ambientais, a importância da promoção do meio ambiente, essa troca e essa interação nessa temática de meio ambiente. Mais especificamente, hoje, né, nosso palestrante vem aí, vai levantar um traçado histórico com as principais influências para a função social da cidade e da propriedade, e apresentar como tema, como esse tema está tutelado, ou seja, protegido no direito brasileiro. Então, ele vai fazer uma linha do tempo aí, né, dessa proteção, dessas influências aí para a função social da cidade e da propriedade. Josefa, seu áudio várias vezes está sendo aberto e eu acabo silenciando ele, mas ele está abrindo. Só observa isso para durante a palestra, tá? Ele não é que às vezes dá interferência do áudio, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos passar aí a palestra de hoje, cujo tema é Diálogos sobre a função social da cidade e da propriedade. Quem irá ministrar é o mestre Felipe Jardim da Silva, graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife, doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã, Rio de Janeiro, e advogado. Então, Felipe, você está com a palavra. Boa palestra. Obrigado pela introdução. Boa noite a todas e todos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se tiver algum problema no microfone, vocês podem apontar aí no chat, no vídeo, no microfone, enfim. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer também à universidade pela abertura do espaço para a gente debater o meio ambiente. Não só o meio ambiente natural, mas também o meio ambiente artificial. O meio ambiente que é construído pelo ser humano, ou seja, as cidades que nós habitamos. Então, o que eu vou conversar um pouquinho hoje é sobre função social da cidade e da propriedade urbana. É um tema que eu trabalhei durante as pesquisas de mestrado e esse tema, ele é um tema intimamente conectado ao direito à cidade. Direito à cidade, não só no sentido de ter acesso a a um equipamento público, não é só ter acesso a um hospital ou só ter acesso a uma escola, isso é realmente importante. Mas eu também estou falando do direito à cidade numa outra face, no sentido de poder escolher a cidade que nós queremos, de como nós vamos nos apropriar do nosso espaço urbano. É esse tipo de direito à cidade que eu vou conversar um pouquinho com vocês nessa sexta-feira à noite. Então, também agradeço a vocês por estarem aqui, por se manterem firmes nessa Semana do Meio Ambiente. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, com a contribuição de vocês. Geralmente, na palestra presencial, né, eu consigo fazer essa conversa, esse debate, fica uma coisa mais humana, né, mais calorosa, enfim. Então, eu vou fazer um pedido para vocês e eu espero que vocês atendam aí do outro lado. Nem todo mundo está com a câmera ligada, então não dá para fiscalizar. Mas eu gostaria muito de pedir que vocês fechassem os olhos para a gente fazer um exercício de imaginação, certo? Então, vamos lá, é sério, é para fechar os olhos mesmo. Olha aí, tem muita gente com o olho fechado, tô vendo aqui. Então, vamos lá.
O nosso exercício de imaginação começa com uma conversa sobre uma cidade. Essa cidade é imaginária. Nessa cidade, a gente tem prédios, tem automóveis, tem ruas. Em uma dessas ruas, a gente olha para o lado esquerdo e tem uma praça. Olha para o lado direito e vê uma igreja. A gente seguindo nessa rua, a gente vê prefeitura, anda mais um pouquinho, a gente tem escolas, tem um posto de saúde. E seguindo mais à frente nessa mesma rua, a gente se depara com um casarão histórico, que tem uma grande imponência, ele é muito bonito, apesar de estar todo degradado. Não tem mais janelas, não tem mais portas, está todo tomado por mato, e é um pouco estranho andar por ali, porque não tem mais iluminação, não tem gente morando ali. Enfim, ele está totalmente fechado e abandonado, e aparentemente isso acontece há anos. Seguindo mais em frente, nessa mesma rua, do outro lado, olhando para a direita, a gente encontra um prédio. Um prédio que está todo construído, mas também está na mesma situação de abandono. E a gente percebe um mau cheiro, tem bastante lixo por ali, tem diversos problemas na fachada, mas a gente dando uma olhada assim, imagina que com uma reforma ou outra poderia servir de habitação para alguém. E aí eu gostaria que vocês fixassem a imagem nesses dois prédios, no prédio e no casarão abandonado, certo? Então podem abrir os olhos e depois a gente retoma essa história. Inicialmente, como eu vou começar a compartilhar aqui a tela, certo? O público ele é bem variado, então para conversar, a gente precisa primeiro dar uma nivelada no tema. Foi? Então, nessa conversa Sim, está sobre função... aparecendo, Felipe. Pronto, obrigado. Nessa nossa conversa sobre função social da cidade, da propriedade, alguém já pode ter ouvido falar sobre o tema, em alguma notícia, algum livro, enfim. Mas alguém pode não ter nunca ouvido falar sobre isso. E aí, trabalhando conceitualmente, numa busca bem simples no dicionário online, no Google, o que a gente encontra sobre esses termos? Função é o exercício de atribuições. Ou seja, função é servir para alguma coisa. Por exemplo, uma caneta tem uma função de escrever e um lápis tem uma função também de escrever, mas ele também pode servir para desenhar e, enfim. O social é aquilo que é relativo à organização e ao comportamento humano na sociedade ou na comunidade. Ou seja, ser social é servir para uma coletividade, para a sociedade. Cidade, por esse conceito do dicionário online, do Aurélio Online, a gente encontra que é um aglomerado de pessoas que, situado numa área geograficamente delimitada, possui muitas casas, indústrias e áreas agrícolas. Então, basicamente é uma área que tem casas que servem para habitação, tem indústrias que servem para emprego, áreas agrícolas que servem como produção, mas não necessariamente toda cidade é igual e tem necessariamente uma área agrícola, por exemplo, ou tem necessariamente uma área industrial. Então, esse é só um conceito que muda muito de região para região, enfim. Mas só para dar um conceito básico de cidade, é isso. E a propriedade, juridicamente, ele é um direito. É um direito real de usufruir, de utilizar, dispor e também de reaver um bem de quem o tome ilegalmente. Então, a propriedade que a gente está trabalhando aqui em função social da propriedade, a gente está falando desse direito, certo? Então, diferente da posse, eu tenho mais direitos sobre um bem que eu tenho propriedade, certo? E aí, a propriedade e a cidade não são as mesmas
de hoje em relação ao passado, assim como a função social não é a mesma de hoje em relação ao passado. Então, se a gente está falando, discutindo, conversando sobre função social da cidade, não adianta a gente só chegar e falar o que é a função social da cidade, da propriedade, sem entender qual foi o percurso histórico percorrido. Então, de forma breve e dando uma pincelada geral, depois que o ser humano ele começa a se fixar na Terra, formando tribos, aldeias, começa a se organizar coletivamente, a, a estrutura que se tem de cidade é uma estrutura que forma um abrigo, ou seja, tem uma função de defesa, e ela também serve para produção e armazenamento tanto da agricultura como animais. Essa cidade do período neolítico, ela também tem a função de culto, onde são exercidas as práticas religiosas. Se a gente pensar um pouquinho mais para frente, na Antiguidade Clássica, as cidades são os próprios estados. Então, a gente tem um destaque, quando a gente estuda propriedade e cidade, para Roma e Grécia, porque lá tiveram as inovações, foram onde começaram as inovações. As cidades passaram a ter, além das funções de abrigo e de abastecimento, áreas públicas, áreas que serviam para política, para discussão política, áreas que serviam para a administração daquela cidade, áreas específicas para o lazer, e aí tem essa imagem de fundo, e áreas específicas para o comércio. Então, a cidade começou a ter mais funções sociais que serviam para a coletividade. Porém, essa cidade não necessariamente era democrática, porque haviam restrições de pessoas. Não é todo mundo que podia acessar todas as partes da cidade. As pessoas escravizadas tinham suas limitações. E o direito de propriedade, ele começou a sofrer restrições. Então, desde o direito romano, é que a propriedade vem sofrendo restrições. Por exemplo, se eu tinha uma propriedade que estava no caminho para um rio e a administração pública decidisse que eu criaria que as pessoas teriam que ter acesso àquela água, então minha propriedade ia ser cedida, um trecho, enfim, ia ter que ser aberto um caminho dentro da minha propriedade ia ser limitada para que as pessoas pudessem ter acesso àquele rio, àquela água, certo? E aí, mais para frente, as organizações das cidades, elas, basicamente, na história ocidental da construção das cidades, da ocidental europeia, a gente tem a formação dos feudos com a hierarquia entre terras e pessoas. Vocês vão lembrar das aulas de história sobre feudalismo, que tinha suzerano, vassalo, e aí tinham centros específicos para cada tipo de pessoa, de acordo com o seu status. Por exemplo, no centro religioso tinha o baixo clero e o alto clero. Isso não significava que o baixo clero poderia circular por todo o centro religioso, porque haviam limitações também. E aí, da mesma forma, no centro civil, no centro de produção e armazenamento, no centro de trocas, e todas essas funções da sociedade tinham hierarquia de terras e pessoas. Então, também existiam essas limitações. E aí uma curiosidade é que esses centros de trocas, eles foram denominados burgos, que deu origem à palavra burguês. Mais para frente, na Idade Moderna, começou a se formar o Estado-nação, os países com as fronteiras bem definidas, né? E aí cada Estado-nação tinha o seu controle sobre as cidades e eles passaram a delegar algumas funções dessa cidade para outras cidades, de uma escala da metrópole para a colônia. Então, a função de agricultura não era mais utilizada da mesma forma como antes na metrópole. Passou-se a explorar a terra da colônia. E aí a colônia passa a ter novas funções, né? Funções de abastecimento, de produção, enfim. E isso vem se agravando cada vez mais com a exploração mercantil. Na Idade Moderna também começa o fenômeno da industrialização.
o que que isso repercute na formação de novas na formação de periferias. Se a gente tem o centro, uma terra central, a gente começa a criar ao redor daquele centro uma periferia e novas centralidades nas periferias. Então, não tem mais só um centro comercial, não tem mais só um centro de moradia ou um centro civil e religioso. Tem várias centralidades. E é na Idade Moderna que as teorias filosóficas e econômicas passam a intervir diretamente nas cidades, diretamente ou indiretamente nas cidades, como, por exemplo, nas teorias econômicas liberais e na formação do Estado mínimo, que prevê que o Estado ele deveria cada vez menos agir na regulamentação das cidades. Chegando na atual idade contemporânea, a idade das revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, a luta por direitos e luta pela liberdade, na cidade liberal, economicamente falando, em que se prevê cada vez menos atuação do Estado, o Estado mínimo ainda que mínimo, ele faz uma intervenção nas cidades, prevendo atuar nas suas funções. Como é que ele atua? Ele atua tentando organizar, através de diversas intervenções sanitárias, intervenções na liberdade, dizendo onde se pode morar ou onde não se pode, e quem pode morar ali ou quem não pode. E a partir dessas intervenções, também acontecem diversos desequilíbrios entre as atividades que são desempenhadas na cidade. Então, cada vez mais se faz uma intervenção para dar espaço ao trabalho e cada vez menos a artes e diversão, por exemplo. Então, as cidades elas começam a se expandir, aumento populacional e também essas desigualdades entre as funções que são desempenhadas nela se tornam desiguais, certo? Daí começam a surgir os movimentos dos intelectuais, os debates em relação às cidades. E em 1933, no contexto internacional, a gente tem esse principal marco para se discutir função social na cidade, que é a Carta de Atenas. Ela foi escrita por Le Corbusier num evento internacional de arquitetos e com diversas contribuições, mas ele que sintetizou esse documento. E aí, basicamente, ele descreve que as cidades elas passam a ter como funções essenciais a habitação, o trabalho, o lazer e a circulação, ou que hoje a gente chama de mobilidade, né? E tudo isso não é exercido de qualquer forma. É tudo exercido visando a qualidade de vida, a dignidade, uma habitação digna, um trabalho digno. Senão, não é função social. Todas essas funções, elas estão ligadas principalmente à forma de uso do solo, apresentando, portanto, a propriedade urbana especial relevo. Ou seja, a unidade menor, que é a propriedade, ela influencia diretamente na cidade. Da mesma forma que a cidade influencia diretamente na propriedade. Então, esse conjunto de pequenos pedaços de propriedades é o que determina a função social da cidade, da mesma forma que a função social da cidade influencia as pequenas propriedades, os pequenos pedacinhos, que são as propriedades, certo? Então, não existe função social da cidade sem se falar em função social da propriedade urbana. E aí, quem vai afirmar e quem vai dar continuidade a esses estudos por exemplo, o Leon Deguy, ele juridicamente introduz o termo no jurídico, no debate sobre função social, nos escritos, nos livros dele. As encíclicas papais são os documentos que são emitidos pelos papas e em diversas encíclicas papais
se fala que a propriedade ela não deve ser exercida de forma egoística, não deve ser individual, limitada ao exercício meramente com os interesses individuais, porque Deus teria feito a divisão, teria dado o espaço da terra para que ele seja distribuído igualmente, para exercício do bem coletivo, enfim. Então, esses documentos religiosos também influenciaram no debate da função social. E, juridicamente, o constitucionalismo social, que é o surgimento de constituições pelo mundo todo, determinando que a propriedade deveria ter uma função social, foi um movimento de constitucionalismo social que também deu força para esse debate. Por exemplo, a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. Aqui no Brasil, essa influência começa a surgir na Constituição de 1934. Não se existe a expressão função social da propriedade ou função social da cidade na Constituição de 34. Mas ela, em um dos artigos, ela determina que a propriedade não pode ser usada apenas nos interesses privados, causando prejuízos a outrem sob pena de desapropriação. Certo? Seguindo nesse raciocínio sobre função social da cidade e da propriedade, aquela Carta de Atenas, de 1933, ela era para uma cidade de 1933, da década de 30. Hoje, com o passar do tempo, né, as cidades elas foram se transformando, aumentando a população, com novas demandas. E aí, em 1998, foi revista aquela carta, ela foi divulgada uma nova carta em 1998 e ela acabou sendo revista em 2003. E ela acrescentou novas funções sociais para uma cidade. E aí vocês têm a listinha. Basicamente, ela sintetizou em 9 diretrizes de função social da cidade, para além daquelas 4 da Carta de Atenas, de 33. Então, ela trabalhava uma cidade para todas e todos, uma cidade democrática. Uma cidade como refúgio, em caso de guerra, uma necessidade de abrigo, as cidades também têm essa função social de abrigar os outros. Uma cidade saudável, uma cidade produtiva, uma cidade inovadora, uma cidade com movimentos racionais e acessível, com acessibilidade, uma cidade ecológica, cultural e de caráter contínuo, ou seja, pensando nas próximas gerações. No Brasil, como é que é essa tutela da função social da cidade, da propriedade? A gente tem a Constituição Federal de 88, que foi resultado a questão da política urbana, que está no artigo 182 da Constituição Federal de 88, foi resultado de uma emenda constitucional da reforma urbana. Então, foi um movimento popular que lutou desde a década de 60 sobre as necessidades, com base nas necessidades que o Brasil estava passando por causa das transformações, por causa do crescimento excessivo, por causa das desigualdades. Foi feita essa emenda constitucional e ela foi aprovada na Constituinte e entrou na Constituição Federal de 88, no artigo 182, determinando a diretriz de que as cidades têm que cumprir uma função social. E em relação à propriedade, está no artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais, de que a propriedade deverá atender também uma função social. Então, esse tema ele é constitucional, certo? Infraconstitucionalmente, a gente tem o Estatuto da Cidade, que é a legislação de 2001, que vai trazer diretrizes de como essa função social vai ser cumprida. O Código Civil de
2002, também traz a menção da função social da propriedade, não só da propriedade, mas também a função social dos contratos, que os contratos em relação à propriedade não podem ser oponíveis, não podem trazer prejuízos públicos, enfim. O Código Tributário Nacional, ele é importante porque ele traz um tributo, o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, para tratar do tema, e aí ele é um instrumento de função social da cidade, como a gente vai ver mais para frente. E fora isso, no direito brasileiro, a gente encontra cada município, cada cidade, com uma legislação urbanística voltada para o cumprimento da função social da cidade. Por exemplo, o plano diretor. O plano diretor, ele está previsto no artigo 182 da Constituição Federal, e ele é um instrumento de planejamento urbano. Como o próprio nome diz, ele é um plano. Então, vai ser planejado, as diretrizes, vão ser planejadas as diretrizes do crescimento, da expansão ou da contenção daquela cidade nos próximos 10 anos. O plano é uma lei obrigatória para os municípios acima de 20 mil habitantes, e nesse plano ele vai prever onde a cidade vai crescer, ou onde não vai crescer, onde deve ser preservado. E aí ele vai trazer todas essas diretrizes que vão ser especificadas em outras leis. A lei de usurpação do solo, a lei de zoneamento, enfim. E também o Código Tributário Municipal, ele vai trazer algumas regras de tributo que podem contribuir para a questão da função social da cidade, de como perseguir, de como buscar o exercício e o cumprimento dessa função social da cidade. Certo? E aí, no direito brasileiro, resumidamente, nesse quadro esquemático, a gente encontra as funções sociais urbanísticas que estavam na Carta de Atenas de 1933. Habitação, trabalho, lazer e circulação ou mobilidade. As funções de cidadania. O que uma cidade precisa ter além dessas quatro? Educação, saúde, segurança e proteção. E uma cidade também tem funções de gestão, prestação de serviços, planejamento, preservação do patrimônio cultural e sustentabilidade cultural e natural e a sustentabilidade urbana, certo? Tudo isso está na Constituição Federal de 88. E basicamente, seja qual for a função que a gente está trabalhando, ou individualmente ou coletivamente, essa função social ela vai ser cumprida quando existe o equilíbrio de interesses individuais e de interesses coletivos em cada propriedade. Como assim? Eu sei que a propriedade ela é individual, ela é minha, mas eu não posso fazer o que eu quiser com ela. Eu não posso deixar essa propriedade sem nenhuma destinação. Eu tenho que dar uma função social. Ela deve servir para a sociedade de alguma forma, certo? Então, os interesses individuais e coletivos têm que estar em equilíbrio. Eu posso usar ela para habitação e eu tenho que cumprir com os meus impostos em relação àquela propriedade, o IPTU, a taxa de bombeiros, a taxa de coleta de lixo, enfim, todos os tributos e obrigações tributárias relativas àquela propriedade, certo? Então, basicamente, como é que está estruturado a previsão legal de instrumentos que vão me possibilitar cumprir com a função, obrigar um proprietário a cumprir com a função social da propriedade. Então, a gente falou agora que ela está na Constituição, no artigo 182, no capítulo da política urbana, certo? Esse capítulo, além de prever o plano diretor, ele prevê 3 instrumentos para que se force o cumprimento da função social da propriedade e da cidade. O parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação sanção.
todos esses três instrumentos que estavam na Constituição de 88 foram regulamentados em âmbito federal no Estatuto da Cidade, no ano de 2001. Então, perceba que levou um tempo entre 88 e 2001 só para poder fazer a regulamentação em âmbito federal. Além do Estatuto da Cidade, além de estarem regulamentados o Estatuto da Cidade, o próprio Estatuto ele traz algumas diretrizes para o cumprimento, para possibilitar juridicamente que esses instrumentos sejam utilizados. Ele exige um plano diretor, essa lei municipal, prevendo em que áreas podem incidir esses instrumentos, e ele necessita que sejam feitas alterações no Código Tributário Municipal, porque é um tributo, esse tributo representa o aumento do imposto, então tem que ter a previsão legal. E também necessita de legislação municipal específica, ou seja, uma lei só dizendo quais vão ser os prazos, quais são os procedimentos, qual é o órgão municipal, qual é o órgão da prefeitura que vai atuar, vai receber as denúncias, vai receber as defesas dos proprietários, enfim, tudo tem que estar previamente estabelecido de acordo com o princípio da legalidade. No artigo 182, a gente extrai indiretamente um outro instrumento, o instrumento da arrecadação de bem vaga abandonado. Ele não está explícito na Constituição. Ele está no Código Civil de 2002 e, na verdade, ele já estava no Código Civil de 1916. Então, desde 1916 já existe esse instrumento no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Porém, a eficácia e a utilização deles é muito baixa. É muito raro encontrar algum município que tenha aplicado esse instrumento. E aí eu vou detalhar já o funcionamento desses instrumentos e tal. Mas só para explicar a previsão de onde é que vem, ele está no Código Civil. Em 2017 e 2018 vieram 2 decretos federais sobre regularização fundiária urbana, tratando sobre a arrecadação de bem vaga abandonado, dando os procedimentos mínimos, os requisitos mínimos no âmbito federal. Então, esses decretos, eles exigem também uma legislação municipal específica, uma lei, só para trabalhar o decreto de arrecadação de bem vaga abandonado, também dando as diretrizes, os prazos, a estrutura do órgão, onde vai ser feita a denúncia, enfim, certo? Eu vou dar uma pausa aqui só para olhar o chat aqui, que tá apitando aqui. Deixa eu ver como é que faz. Certo, tá tudo ok, então. Achei que... Felipe, não se preocupa com o chat, não. Quando tiver pergunta, ao final a gente vai estar fazendo. Tá certo? Certo. Eu fiquei com medo, sabe, de falar do microfone, alguma coisa assim, mas tá tudo ok. Não, pode ficar tranquilo que aí qualquer probleminha assim eu te alerto, tá bom? Tá certo, obrigado. Então, encaminhando para o debate específico dos instrumentos, eu queria que vocês voltassem para aquela imaginação, para aquele exercício de imaginação que a gente começou nessa conversa. Então, a gente tinha, de um lado, um casarão histórico, abandonado, fechado, e do outro lado a gente tinha um prédio construído que, com uma simples reforma, muito provavelmente ele estaria apto para receber habitação novamente, porque tem estrutura urbana, aquele prédio ali estava perto de iluminação pública, de posto de saúde, de escola, estava perto de um ponto de ônibus, enfim. Então, tinha toda a infraestrutura para aquele prédio estar tendo uma atribuição social, mas não estava, certo? E aí, eu queria perguntar, e aí vocês respondem no chat, se vocês acham que esse exercício de imaginação, ele é só uma imaginação ou se ele é real. Esse prédio, ele existe na sua cidade? Esse prédio, esse casarão histórico que
poderia estar sendo protegido, ou às vezes até já é protegido por um instrumento de tombamento municipal, estadual, federal, enfim. Ele existe na sua cidade algum edifício nessa situação? Então, pela minha experiência, eu acho que essa situação é bem comum em diversas cidades, seja em qual região você está ouvindo essa conversa agora. E aí você se depara com esses problemas jurídicos, porque é um fato social e também é um problema jurídico, certo? Aí tem gente comentando, infelizmente é real. Hoje mesmo eu fui ao centro de Cáceres e vi prédios que estão só a fachada e não tem nem teto. Então, pois é, não é só Cáceres, né? Tem aqui em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, qualquer cidade é fácil encontrar esses imóveis que estão abandonados, fechados e muitas vezes também estão devendo impostos, não pagam IPTU há anos, há décadas. E tem diversas razões envolvidas. Disputa judicial por herdeiro, às vezes o proprietário é um estrangeiro e aí faleceu e ninguém nunca tomou, não teve inventário, não teve nenhum procedimento tomado, enfim, e às vezes até a prefeitura tomou algum procedimento, começou a cobrar o IPTU, inscreveu na dívida fiscal, na dívida ativa do município, mas não deu seguimento, não fez mais nada e ficou por isso mesmo, certo? E aí aquele imóvel acaba causando vários problemas sanitários, riscos à vida de quem passa por ali por perto, um risco de desabamento, fora as violações da proteção do patrimônio, se for um casarão histórico, ou um imóvel que poderia estar servindo para habitação, enfim, são várias situações, problemas que estão envolvidos que poderiam ser debatidos aqui. Então, ok, encontrei com esse imóvel, e aí, o que eu faço? O que pode ser feito juridicamente? Então, essa estrutura que a gente apresentou agora há pouco, ela eleva ao máximo a importância do plano diretor. Então, como eu disse, a cidade acima de 20 mil habitantes é obrigatório ter o plano diretor. E é opcional para quem tem menos de 20 mil habitantes, mas é indicado, recomenda-se que tenha, porque assim a cidade vai poder ser planejada e vai ser exercida a função de gestão da cidade, certo? Você vai poder analisar melhor o seu território, o que vai poder ser feito, o que não quer ser feito naquele território, enfim. Então, o plano diretor é essencial. A cidade de Cáceres, por exemplo, está o plano diretor da cidade de Cáceres em vigor é a Lei Complementar número 90 de 2010. Talvez você já tenha ouvido ou até mesmo participado da revisão do plano diretor. Como eu disse, essa lei ela tem vigência de 10 anos. Esse plano ele precisa ser revisto. Então, está em tramitação na Câmara Municipal a revisão do plano diretor. Eu não sei qual é o andamento, se ainda cabe algum debate, enfim. Mas o Estatuto da Cidade, ele dá as diretrizes de que é necessária a participação popular para se elaborar um plano diretor, seja através da assembleia, consulta pública, enfim. São diversos instrumentos de consulta popular que podem ser utilizados para a elaboração do plano diretor, de acordo com a necessidade e o tamanho de cada cidade. Nesse plano diretor que existe em Cáceres, eu sei que está previsto o IPTU progressivo no tempo, por exemplo. Mas não tem nenhuma menção à arrecadação de bem vaga abandonado. Eu dei uma olhadinha rápida nessa legislação e não encontrei nenhuma informação sobre a arrecadação de bem vaga abandonado. Então, por exemplo, uma contribuição que vocês podem fazer na revisão do plano diretor, analisando o estágio dessa tramitação, é cobrar a participação do instrumento, certo? Então,
Porque sem o instrumento do plano diretor, prevendo os instrumentos, não tem como ser aplicado juridicamente. E aí, beleza, está previsto. E depois, além da previsão no plano diretor, precisa da legislação específica. O que essa legislação específica vai dizer? Ela vai dar os prazos, vai dizer a organização estrutural da administração pública para aplicar, por exemplo, o PEUC. O que é PEUC? Parcelamento, edificação e utilização compulsórios. O que é esse parcelamento? Nessa primeira imagem, aqui de cima, tem assim, imóveis não edificados. E aí você vê que tem um terreno bem grande. E aí tem um lado que está construído e outro que está vazio. Às vezes esse terreno é tão grande que poderia ser dividido em diversos terrenos pequenininhos, ou seja, parcelar, dividir ele, e cada terreninho desse ia servir para uma casa, para uma escola, para, enfim, para alguma utilidade. Então, essa é a obrigação de parcelar. Na segunda imagem, a gente tem os imóveis subutilizados, ou seja, tem uma construçãozinha pequena, mas o terreno é tão grande que aquela construção não obedece os parâmetros de ocupação determinados pela prefeitura em legislação municipal. Então, por exemplo, a lei diz que tem que se ocupar 80% do terreno, mas pela imagem a gente vê que está ocupando 30%, 40%. Então, a obrigação de se parcelar também esse solo ou de edificar aqui embaixo. E, no terceiro caso, a gente tem os imóveis não utilizados. O que esses imóveis representam? Representa aquele prédio que a gente estava imaginando agora há pouco. Ele tem todas as condições para receber habitação, precisa de alguma reforma, enfim, mas ele não está sendo utilizado, 0% utilizado. Então, a obrigação é de utilizar. E aí a legislação vai definir o procedimento, a prefeitura vai notificar o proprietário, e aí se abre prazo para defesa, ou para ele aceita a obrigação, e ele aceita não, ele é obrigado a tomar alguma atitude, porque é uma compulsoriedade, né? Parcelamento, edificação e utilização compulsórios. E aí vão ter os prazos para apresentar o projeto, iniciar obras, concluir obras, ou dar um uso ao imóvel, ou seja, cumprir com a função social. Esses imóveis não estavam cumprindo com a função social e eles vão ter prazos e vão ter que efetivamente cumprir com a função social. Então, basicamente, essa primeira parte do instrumento. Então, não cumpriu. E aí, faz o quê? Aí vem o aumento do tributo do IPTU. No Código Tributário, a gente trabalha com o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. E aí ele define a base de cálculo, que é o valor de venda, e todo tributo ele é calculado pela multiplicação da base de cálculo por uma alíquota. Então, o IPTU progressivo no tempo, que está estabelecido na Constituição Federal, é uma penalidade. É uma penalidade de aumentar essa alíquota, que vai variar de acordo com cada município. Cada município, por isso que eu falei do Código Tributário Municipal, vai determinar a alíquota que vai cair sobre determinado bem. Essa alíquota ela costuma variar de acordo com a localização. Por exemplo, um prédio que fica à beira-mar, ele vai ter uma alíquota de imposto muito maior do que um prédio que fica no centro da cidade, afastado do beira-mar. Por sua vez, um prédio no centro, ele tem uma alíquota ainda maior do que um prédio que fica na periferia. Da mesma forma que essa alíquota ela pode variar de acordo com o material de construção. Por exemplo, uma alíquota maior para um prédio de alvenaria e uma alíquota menor para uma casa feita de madeira, certo? Então, tudo isso vai ser determinado na legislação municipal. E aí, essa alíquota é fixa. Porém, quando se descumpre a função social da propriedade,
essa alíquota vai aumentar ano a ano. E aí vocês têm um esqueminha aqui. Essa alíquota ela vai sempre dobrar. Por exemplo, vamos dizer que a alíquota do imóvel que cumpre a função social da propriedade é 2%. Só que aquele que não cumpre, depois de que foi notificado para ele edificar o imóvel, ele não edificou, essa alíquota não vai ser mais 2%, ela vai dobrar para 4%, para 8%, e aí ela chega no limite de 15%. Não pode ser maior do que 15%. Existe uma vedação legal para não se configurar o caráter confiscatório da propriedade, certo? E depois do 5º ano ela é mantida. Então, é um instrumento tributário para o aumento, para forçar o cumprimento da função social da propriedade, certo? E aí, Felipe, não cumpriu. O proprietário não fez nada, não edificou, nem pagou os tributos. E aí, o que faz? Então, a próxima etapa é a desapropriação com pagamentos de títulos da dívida pública. Essa desapropriação não é aquela mesma desapropriação que a gente estuda em direito administrativo por interesse público ou, enfim, ela não é paga em justa e prévia indenização. Ela é paga com títulos da dívida pública, que é uma outra forma de remunerar, certo? E aí tem várias questões sobre um tempo, de quanto tempo você pode resgatar esses títulos. Esses títulos eles precisam ter autorização do Senado. Então, essa é uma solução. Esse conjunto de instrumentos, esses 3 instrumentos, representa uma solução complexa e muito longa. Então, vocês viram aí que antes aqui a gente tinha os prazos para apresentar o projeto, para concluir as obras e tal. E aqui a gente tem mais prazos para pagar IPTU, mais os prazos para se fazer a desapropriação. Então, em média, esse instrumento pode levar até 14 anos. Ele é muito longo, ele é muito problemático, mas não deixa de ser importante e de ter sua necessidade de regulamentação. O segundo instrumento, a gente apresentou uma tríade, né? Esse primeiro instrumento ele é composto por 3 etapas, e aí a gente tem uma alternativa, que é a arrecadação de bem vaga abandonado, que, como eu falei, não está na Constituição Federal de forma explícita, ela está implícita, porque a gente está trabalhando em função social, mas ela está explícita no Código Civil, certo? Então, o município ele vai fazer um procedimento de arrecadação. Oi? O município vai fazer o procedimento de arrecadar, vai tomar a propriedade desse bem que está abandonado. Está vago, ou seja, não tem nenhum Gente, eu tô possuidor. indignada. Eu fiquei indignada com esses vagabundos soltos. Vem Alguém está com o colocar um microfone aberto. policial, pelo menos, pra ficar na frente da casa desses vagabundos pra não sair, não. Aí fica aí, passeando na rua, de boa, como se não tivesse feito porra nenhuma. Então, voltando. Esse instrumento que Boa está noite, previsto no Código... tudo e o senhor. E tem mais gente aí comigo. Então, esse instrumento que está previsto no Código Civil, ele é um procedimento de arrecadação de um bem que está vago, ou seja, não tem nenhum possuidor, não tem ninguém morando lá, naquele imóvel. Nenhuma posse legal ou posse ilegal. E para se considerar que o imóvel está abandonado, tem que ter essa falta de interesse do proprietário em conservar o bem. E aí, essa falta de interesse tem que ser voluntária. Ela tem que ser intencional, proposital, e ela pode ser presumida. Não precisa necessariamente haver uma declaração. Ela pode ser uma declaração, o proprietário, quando for notificado, pode declarar, ou pode se presumir. Como é que se presume que o bem está abandonado pelo Código Civil e pelos decretos de regularização fundiária urbana que eu mencionei agora há pouco, em 2017 e 2018? Ele diz que tem um critério subjetivo e um critério objetivo. O critério subjetivo é analisar as condições do imóvel, analisar
a vizinhança, fazer questionário, analisar os dados de companhia elétrica, de companhia de águas, para confirmar que aquele imóvel está há anos abandonado e sem nenhum possuidor. Ou a própria lei estabelece um critério objetivo, que não tem contestação, que é o débito de 5 anos ou mais de tributos, de contribuições relativas àquele imóvel. Taxa de iluminação pública, de bombeiros, coleta de lixo, o IPTU, enfim. Se você passar 5 anos sem cumprir com suas obrigações relativas àquele imóvel, ele vai ser considerado abandonado depois que houver essa notificação da prefeitura, certo? Então, esse instrumento, ele também precisa da legislação específica. E aí, depois que ocorre essa declaração, a prefeitura fez a declaração, notificou, a pessoa não respondeu, tem um prazo. O interessante desse instrumento é que ele pode fazer a notificação por edital. Então, não sabe quem é o proprietário, notifica por edital e, se não aparecer, vai ser declarado presumidamente. É óbvio que tudo tem que respeitar os direitos de defesa, o contraditório, ampla defesa, enfim. Mas a partir do momento que ele é declarado abandonado, a prefeitura toma a posse imediata. Atenção, a posse e não a propriedade. A prefeitura ela vai poder adentrar no imóvel, fazer os reparos e dar um uso temporário, mas a propriedade só é transferida para a prefeitura depois de 3 anos do decreto de arrecadação, depois da declaração de arrecadação, certo? E aí a prefeitura vai fazer o cumprimento da função social, seja através de lazer, de saúde, de educação, moradia, enfim. A legislação vai guiar o que a prefeitura vai fazer com esse imóvel, inclusive alienar, pode vender esse imóvel, certo? Eu trouxe... Deixa eu ver se vai passar. Pronto. Eu trouxe, encaminhando para a reta final dessa conversa, eu trouxe alguns exemplos de descumprimento da função social da propriedade e, consequentemente, da cidade. Eu trouxe essa foto aí desse clube, que fica em Cáceres. Essa foto é de 2017. Então, era um clube que tinha a função de lazer e entretenimento, enfim. Só que, nesse estado que ele está em 2017, ele não está cumprindo com função nenhuma. Não serve, não tem utilidade nenhuma, apesar de de haver o dever de preservação desse patrimônio, porque ele é um bem tombado, certo? Eu sei que atualmente ele foi reformado e restaurado, e aí a Linete vai fazer uma intervenção depois, um comentário sobre isso. Um outro exemplo de descumprimento de função social está aí nesse hospital. Esse hospital em São Gonçalo, essa foto é de 2014, eu não tenho dados atuais, mas nesse estado que ele se encontra, em 2014, ele não cumpre a sua função social, que inicialmente ele era destinado à saúde. Mas nada impede que ele seja refuncionalizado para cumprir a função social de alguma outra forma, certo? E aí eu trouxe também esse caso, que é um caso de extremidade, de descumprimento da função social da cidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse distrito chamado Fordlândia, que fica na cidade de Aveiro, no Pará. É um município, é um distrito adjacente a esse município. E esse distrito, pelo nome, vocês podem fazer essa lembrança, essa menção, a Henry Ford, do carro, isso mesmo, do carro. E esse distrito ele foi construído por Henry Ford na década de 30 para servir como base de produção da borracha, que ia servir para os pneus e para outros materiais, componentes de um carro. Então, vocês veem aí que essa cidade, esse distrito, ele foi construído com habitação, tinha as casinhas, tinha um centro ali cultural, as pessoas dançando.
também tinha enfermaria, um hospital, enfim. Então, tinha as suas funções bem definidas e a principal, né, que era a do trabalho. Só que, por diversos problemas na execução do projeto, em relação à plantação das seringueiras, diversas pestes, por problemas em razão de concorrência, enfim, esse projeto ele não deu certo. Então, o distrito está todo abandonado, não exerce nenhuma função social, nem mesmo a de preservação do patrimônio, porque ele encontra-se totalmente degradado. E aí você tem algumas imagens, uma imagem aí à direita do antes e depois da fábrica, né? Do principal função social que era exercida, e aí a gente tem esse caso extremo de descumprimento da função social, certo? Um outro exemplo é o distrito de Santa Rita do Urão, na cidade de Mariana, que, em razão do crime ambiental que aconteceu em 2015, houve a total destruição da função social daquele distrito. Voltei, fui multado aqui. Fui boicotado. Então, esse distrito, em razão de um crime ambiental, ele perdeu sua função social de habitação, de lazer, de tudo que era exercido ali, certo? E aí, em tempos de pandemia, a gente não pode esquecer de citar a função social, na verdade, a refuncionalização da propriedade, como esse caso do estádio de futebol, que passou a servir como hospital. Então, houve uma remodelação da função de trabalho, porque tinha jogadores de futebol e pessoas que trabalhavam ali, e de lazer, de promoção do esporte, da saúde, foi refuncionalizada exclusivamente para a função da saúde e do trabalho dos médicos, enfermeiros, enfim, da equipe de limpeza e tal, durante a pandemia. E durante a pandemia também a gente não pode deixar de citar alguns outros casos. Por exemplo, a questão da propriedade, da moradia indigna, da moradia que não oferece o devido acesso à água, que não oferece devido acesso ao esgotamento sanitário, enfim, por diversos problemas de estrutura, tem influenciado na questão da pandemia e da propagação do vírus. E também, por outro lado, as cidades, os centros urbanos, principalmente, eles apresentam esses diversos imóveis abandonados ou fechados que descumprem a função social da cidade, da propriedade, mas que os instrumentos jurídicos não estão sendo aplicados. Então, existe essa ineficácia do direito em contribuir para a melhoria das condições de vida, de habitação digna, de vida digna, e aí os reflexos vêm sendo piorados, os reflexos negativos aparecem também nessa questão da pandemia. E sobre função social da cidade em pandemia, a gente também pode conversar um pouquinho sobre a cidade de cada um. As limitações que foram impostas em cada cidade. E limitação de acesso ao lazer, limitação de acesso ao trabalho, enfim, a função social da cidade acabou sendo reduzida à minha função social da propriedade. O meu espaço de moradia acabou se tornando também espaço de lazer,
cumulado com o trabalho e a minha cidade, a minha circulação foi reduzida muito mais para um contexto do meu bairro. Uma ida ao supermercado, ou indo a uma farmácia, enfim, e tudo isso influencia na dinamicidade, na organicidade do cumprimento dessa função social, certo? Por fim, as considerações finais. Os diversos instrumentos que foram mencionados, eles representam ferramentas do direito para se estimular o cumprimento da função social da cidade, só que nem sempre eles são regulamentados ou aplicados. E aí, uma grande oportunidade é a revisão do plano diretor de cada município. Se atentar para esses prazos, para o período de abertura do debate, das conversas, das audiências públicas e das contribuições, para se poder estimular o cumprimento da função social da cidade e da propriedade. E, por fim, eu não posso deixar de mencionar que existe uma ameaça à função social da cidade e da propriedade, que foi criada através da proposta de emenda à Constituição número 80 de 2019, ou seja, bem recente. Ela é uma proposta coletiva, mas ela é liderada pelo senador Flávio Bolsonaro. E essa proposta de emenda à Constituição, ela basicamente desestrutura tudo que a gente conversou aqui há pouco sobre função social da cidade e da propriedade, porque ela desconsidera o plano diretor como principal instrumento de gestão de uma cidade, porque o plano diretor ele é uma obrigação constitucional do proprietário cumprir com os diversos requisitos. Ele tem essa obrigação. E essa PEC torna facultativo o proprietário escolher qual obrigação ele vai cumprir. Enfim. Então, versa mais o lado individual do proprietário sobre a coletividade, sobre o interesse social. Essa PEC ela tem uma interferência na separação dos poderes, porque ela diz que essa desapropriação, quando ocorre o descumprimento da função social, ela só pode ocorrer com a autorização do legislativo ou do judiciário. Ou seja, o poder executivo, as prefeituras, elas vão perder a sua autonomia, a sua polícia administrativa para poder fiscalizar e exercer o cumprimento dessa função social. Essa PEC, ela também altera a forma de pagamento da indenização quando ocorre a desapropriação. Como eu havia mencionado, atualmente é por pagamentos em títulos da dívida pública. Isso é demorado, isso é bem prejudicial para o proprietário, porque é uma penalidade que a Constituição Federal impõe. Então, essa PEC, ela propõe que o pagamento seja feito em indenização de acordo com o valor de mercado da propriedade. Ou seja, o proprietário ele vai receber um prêmio, porque ele deixou vários anos de cumprir a função social, ficou ali esperando molhar o momento para vender, ou, enfim, fazer alguma construção, edificar o solo e tal, mas acabou não fazendo nada, não cumpriu com a função social, e agora o valor de venda aumentou muito daquele terreno. Não o valor de mercado, perdão, é muito maior do que o valor de venda que está registrado daquele imóvel. Essa PEC, ela propõe que seja paga essa indenização de acordo com o valor de mercado, que é muito maior do que o valor de venda, inicialmente, que aquele proprietário teve que dispor para adquirir aquela propriedade, certo? Então, de modo geral, essa PEC, ela trabalha com uma incompatibilidade com a função social. Então, ela é inconstitucional. E aí tem diversos debates já rolando em relação a essa PEC. Ela está em tramitação ainda, então dá para você expressar a sua opinião pública sobre o que você acha em relação a esse assunto. E aí eu vou pedir para a Linete colocar já o link da PEC, de uma nota técnica falando sobre esse assunto. Felipe, E eu encerro
Oi. Já coloquei o link já no chat. Ah, tá certo. Obrigado. Obrigado. Então tá aí no link no chat, dê uma olhadinha. Quem se interessar pode ir lá votar e se manifestar. E eu encerro aqui, agradeço a atenção de vocês, estou aberto para as perguntas e a intervenção da professora Linete. Eu que agradeço, Felipe. Nossa, muito bom. As suas pontuações foram numa ordem cronológica, né? Bem esclarecedora. Eu estava vendo aqui no chat o pessoal gostando, já querem o material, então, assim, já vou encaminhar por e-mail desse material para eles, com a sua autorização, claro, Que mas já bom. intimando que eu acho que a única opção é falar sim, né? Devido à pressão popular. Né? Falar um pouquinho daquela foto que o Felipe colocou a respeito do Maitá, daquela casa antiga aqui em Cáceres. Ela funcionava como um clube, Clube Maitá. Essa foto é antiga, então hoje não é mais assim. Esse clube, esse imóvel, ele vai de uma rua a outra, ele pega a extensão de um quarteirão. E ele tem, essa é a parte da frente, e ele tem piscina, ele tem uma quadra. Então, tudo isso estava abandonado. Inclusive, eu aprendi a nadar nesse clube, não é? Não querendo entregar a idade, mas já entregando, faz aí parte da minha nostalgia, né? Carnaval, esse clube tem história na memória do cacerense. E em 2018, esse prédio foi doado para a prefeitura. Houve uma doação com encargos, e então foi uma doação, teve lei autorizando a doação, lei número 2.650 de 2018, então não tem muito tempo. Com a doação para a prefeitura fez uma concessão desse prédio para funcionar uma parceria que existe entre o Estado e um estabelecimento que me fugiu o nome agora, mas ele funciona como ganha-tempo, chama ganha-tempo, onde eles oferecem serviços públicos ali. Então, hoje essa fachada não está mais dessa forma, ela foi pintada, só que essa parte da frente não foi aproveitada. Foi aproveitado o espaço onde funcionava o salão de futebol lá, de campo. Tinha lá o salão. Então, hoje ele está melhor, ele ainda não é todo ocupado, apenas o espaço do salão, onde funcionava aí a quadra, né? A quadra de futebol. Nesse ganha-tempo são serviços públicos, então o Estado fez uma parceria público-privado e o município concedeu a utilização desse imóvel, então, para que funcionasse. Então, deu uma utilidade para esse imóvel, que estava muito feio realmente aqui na nossa região. Ali no centro, hoje mesmo, eu passando ali pelo centro, já vi, tem alguns imóveis que estão nessa situação, né, onde a gente vê que a fachada, só tem a fachada em pé, não tem mais telhado, não tem nada, tomado por mato. Então, a gente ainda tem algumas situações dessa forma. Amanhã a professora Elzira vai entrar mais nessa questão do tombamento que ocorreu aqui em Cáceres. E aí eu quero complementar mais um assunto que você tratou, a questão desse IPTU progressivo. Ano passado foi aprovado aqui em Cáceres o Código Tributário Municipal. E no Código Tributário Municipal tem aí a previsão do IPTU progressivo. E para iniciar o IPTU progressivo, a aplicação do IPTU progressivo precisa de decreto para que regulamente. Então, a prefeitura, eu tive contato, fui buscar informações, está aí em trâmite, a prefeitura está em trâmite para começar a aplicar o IPTU progressivo. E vão ser em etapas, né? Primeiro notifica, e aí se não tiver o exercício, a função social na propriedade, precisa ter aquele tempo para fazer o projeto, depois o tempo para executar esse projeto, então para que não haja aí um aumento da alíquota. E essa pandemia, pelo que eu fiquei sabendo, ela deu uma atrasada nesse sentido, para iniciar essas notificações, porque pode aí ocorrer, se a pessoa não atender,
pode ocorrer o aumento da alíquota de imposto, né? Então, hoje, ainda não se pratica a alíquota progressiva, mas já há a sua previsão. E, para finalizar, temos um novo plano diretor, que foi aí um convênio do município de Cáceres com a Universidade do Estado de Mato Grosso. Já está pronto, há um projeto do novo plano diretor, porém está havendo, pelo que eu fiquei sabendo, né, na Câmara Municipal, o trâmite, serão realizadas audiências públicas. Então, ainda está nessa fase da realização de audiências públicas, porém, está difícil, desse momento que a gente está vivenciando, audiências públicas. Então, eles devem estar vendo aí não sei se eles vão ver uma opção de fazer audiências públicas online ou aguardar esse momento, porque a audiência pública é aglomeração, né? Mas ainda não foi votado. O plano diretor não foi votado. No site da Unemat tem bastante informações sobre o plano diretor, ele já está na Câmara Municipal, o projeto já foi encaminhado para a Câmara Municipal, então, e aí tem previsão também sobre essa situação de Cáceres e o seu tombamento. Então, assim, agradeço muito, né? Vamos aí às perguntas. No meu chat, ninguém mandou. Eu vi que a Mara Lopes se inscreveu aí, ela quer fazer uma pergunta. Mara, eu vou abrir o seu áudio, tá? Isso, pode perguntar, Mara. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Eu vou jogar na verdade, aquele momento que você joga na roda, não uma pergunta, mas alguma série de reflexões. Claro. É meu tema de pesquisa também, então, na verdade, eu trabalhei com com os planos urbanos, então, eu acho que é uma série de questões. Eu estou presenciando, acho que é a segunda vez que eu entro em um debate que é as pessoas do direito discutindo sobre a questão do plano diretor. Então, eu estou começando a ver uma diferença de visão. Porque como eu sou arquiteta urbanista, eu sempre acompanhei debates de urbanistas tratando. E aí vem o primeiro ponto que eu acho que é um pouco complexo nessa relação, porque a discussão do planejamento e também da construção, debate do plano diretor e do planejamento urbano é uma questão multidisciplinar, mas praticamente os eventos, quando acontecem esses debates, eles acabam sendo muito unilaterais. Ou as áreas se fecham em si e às vezes não acabam dialogando com outras áreas nessa discussão. É uma discussão muito complexa, porque às vezes no urbanismo a gente é muito teórico e pouco se atenta à legislação, e às vezes quando a gente pega alguns debates do direito, a gente pega muito apego à legislação e pouco às teorias urbanas, algumas coisas que passam um pouco palha. E aí eu achei muito interessante sua fala, você trouxe lá a questão da Carta de Atenas, enfim. E aí até a gente chegar à Constituição de 88. Aí vem o primeiro problema na Constituição de 88, porque o texto que foi produzido, o texto técnico que foi produzido para a emenda, ele era um texto muito mais complexo do que foi abarcado com os itens 82 e 83, né? 182 e 183 da Constituição. Então, ele limitou o planejamento urbano à questão do plano diretor. Aí vem um segundo problema, porque a gente questiona muito a questão da revisão do plano diretor. Enfim, se você pegar hoje os planos diretor do plano de Cuiabá, porque acompanho desde 2015, quando começou a revisão do plano diretor, porque o último plano diretor é de 2007, aí começou assim em 2015 essa revisão, parou, voltou em 2016, parou, 2017 parou, 2018 parou, 2019 nem reabriram para tentar finalizar. A grande questão dos planos diretores é que ele é uma espécie de copia e cola do Estatuto da Cidade. Pouco se fez na construção dos planos diretores que particularizasse os municípios. O que cada município faz é retirar lá aquelas leis que ele
acha que não, aqueles instrumentos que estão lá dentro, porque o plano diretor está abarcando outros instrumentos do planejamento, né? Então, ele retira aqueles instrumentos que não são tão interessantes e deixam alguns. E param por aí, mas, na verdade, o plano diretor não é o instrumento final. Aliás, ele é um dos instrumentos que vai dar viabilidade para as leis complementares que realmente vai discutir e particularizar cada instrumento. E aí eu vou trazer aqui para um problema de Cuiabá, porque a gente está muito preocupado em discutir a revisão do plano diretor, mas está pouco preocupado em discutir, por exemplo, as leis complementares que não saíram a partir do plano diretor. A gente tem uma série de instrumentos que foram viabilizados dentro do plano diretor, mas nunca foram dado base legal. A gente só teve a formalização da lei complementar da lei de uso e ocupação do solo, mas nunca discutimos a outorga onerosa do direito de construir, o direito de preempção que está lá discutido nunca foi mapeado, nunca foi estudado. Nós nunca fomos adiante com o próprio IPTU progressivo no tempo. Existe a intenção lá, mas não se é materializado. Até lembro da fala de um colega em outra palestra, que ele também questionou essa mesma questão, ele falou sobre a questão do plano diretor ser um copia e cola. Então, eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que o maior problema hoje é a gente não estar trabalhando os estudos complementares que vêm pós-plano diretor, porque se a gente revisar o plano diretor, no final a legislação vai ser genérica da mesma forma, principalmente se ele não vir acompanhado de um estudo detalhado de infraestrutura, de demandas, de áreas de interesse social da cidade, de áreas de interesse ambiental. A gente vai parar só no zoneamento. O zoneamento não atende às demandas urbanas. Enfim, eu vou tentar parar por aqui, que se eu for falar, eu vou falar a noite inteira. Eu me Por mim, fica à vontade. Mas, enfim, a minha provocação é essa, porque a gente ainda está detido na questão de vamos revisar. Primeiro que as revisões, as audiências, elas não ouvem a população. Pelo menos aqui em Cuiabá, eles fizeram, estavam planejados 48, eu acho que eu fui em cerca de 18 que eu consegui ir. As pessoas, primeiro, a equipe profissional de prefeitura, dificilmente trabalho com prefeitura e sei que eles não são capacitados para ouvir a população, primeira coisa. Segunda coisa, quando eles se forçam a ouvir, eles não sabem absorver as informações ou as dinâmicas que são aplicadas, não são as dinâmicas que incluem a população. A população que eu falo é aquela dona de casa, o pai de família que sai todo dia para trabalhar, que não teve tempo de passar por academia. E aí, quando você chega nas audiências, são a população de verdade, aquelas que vivem a cidade no ápice dos seus problemas, calada, e aí algumas pessoas lá, alguns ativistas, algumas pessoas engajadas que têm um pouco mais de conhecimento intelectual, tentando estabelecer uma relação para se fazer ser ouvido. Mas, enfim, vou parar por aqui. Então, começando sobre o debate direito e urbanismo, né? Eu fiz um mestrado em desenvolvimento urbano aqui na UFPE. O programa, ele é do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, mas eu sou bacharel em Direito, né? Sou advogado, enfim, a minha graduação foi em Direito. E aí, só que por apego, eu estagiei no Ministério Público Federal, enfim, comecei a trabalhar com algumas questões urbanísticas. Eu me voltei para essa área. Então, no meu programa, a maioria era de arquiteto e urbanista, mas tinha alguns advogados, alguns bacharéis em direitos, enfim, que estavam começando a se arvorar, né, nos temas. Então, esse tema não adianta se olhar realmente unilateralmente, né? Não só o direito, também não só o arquiteto urbanista e também não só um e outro, né? Tem que ter o lado do geógrafo, do economista, enfim, tem toda uma equipe interdisciplinar quando a gente vai se debater a cidade. Então, e é muito bom saber que tem gente de arquitetura e urbanismo me ouvindo aqui. Em relação aos planos diretores sobre o copia e cola,
Durante as pesquisas de mestrado, né, uma conversa que eu tive com uma professora, a gente estava discutindo sobre o plano diretor e realmente esse problema ele é comum do copia e cola do Estatuto da Cidade no plano diretor. E aí, uma das possíveis razões, além dos problemas técnicos de infraestrutura, de capacidade técnica ou de recursos para contratar uma empresa específica, teve um motivacional também, porque em 2001 o Estatuto da Cidade deu prazo para que, foi dados prazos para que planos diretores fossem feitos, e se não fossem feitos, as cidades não iam poder pedir recursos. Então, acabou sendo um atropelado e foi feito um copia e cola de alguns absurdos. Inclusive, por exemplo, cidades que não tinham praia tinham um plano diretor falando sobre zona costeira. Então, são várias atecnias e vários problemas que esses planos diretores têm. Aqui em Recife, por exemplo, teve um plano diretor, acho que o primeiro foi em 90 e poucos, 91, 93, não sei, não lembro. Depois veio de 2008 e, em tese, era para a gente ter tido a revisão em 2018. A revisão começou, mas não terminou, porque teve muito debate jurídico e aí está travado na Câmara essa discussão da revisão do plano diretor de 2008. Para essa de 2018, teve a contratação de uma empresa específica, multidisciplinar, só que, mesmo assim, a gente ainda percebe muitas semelhanças com outros planos diretores, como se fosse também um copia e cola de outros planos diretores, exemplo do plano diretor de São Paulo, que é muito bom e é a referência, mas é para a cidade de São Paulo, não é a cidade do Recife, com suas especificidades, enfim. Tem debates específicos só sobre o plano diretor, né? O que eu quis mostrar é que é importante ter no plano diretor, só que realmente a revisão do plano diretor é muito problemática por essa falta de ouvir as pessoas, né? De ouvir as demandas das pessoas, de como saber, como proceder, de como ouvir, enfim, de como encaminhar essas demandas. E aí, daria para fazer também uma palestra só sobre plano diretor. Inclusive, eu tenho uma dissertação para, se você estiver pesquisando sobre esse tema, me manda um e-mail aí que eu encaminho. E em relação às leis complementares que derivam do plano diretor, como eu disse, em 2008, já tinha a previsão do IPTU progressivo no tempo, mas até hoje, quer dizer, essa revisão de 2018, ela pretende ser junta de uma lei específica do IPTU progressivo do tempo, mas até hoje não tem nada em vigor específico que permita aplicar. Então, são anos, décadas que vão se passando, os imóveis estão aí fechados, abandonados, largados, e as ferramentas que existem podem ser problemáticas por serem demorados e tal, mas elas existem, não estão sendo aplicadas. Então, realmente, também não adianta só o plano diretor. O plano diretor é o primeiro passo, né? O passo mais importante, ter um plano diretor adequado à sua realidade do território e depois a análise complementar das leis que derivam dele, certo? Lei de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento, código de posturas, o código de obras, o código tributário municipal, enfim, é todo um complexo emaranhado de normas para a gente fazer essa função social da propriedade da cidade sair do papel, certo? E aí, mais alguma intervenção, alguma pergunta? A minha está encerrada por hoje, eu agradeço. Eu que agradeço, obrigado também. A gente que agradece, Mário. E aí, mais alguém tem perguntas? Que eu não vi ninguém manifestar, fazer uma colocação aqui mais especificamente aqui para Cáceres, né? Cáceres tem uma particularidade porque ela tem o tombamento nas 3 esferas. Ela tem o tombamento na esfera estadual, na esfera municipal e na esfera federal pelo IFAM. Até teve o Jaconias aqui que manifestou que o problema de Cáceres é o IFAM. Ele está aqui querendo dizer que só fiscaliza o Chico e o Francisco sempre se dá bem nas relações à obra. O tombamento municipal são de alguns imóveis. Aproximadamente, o documento que eu conhecia eram aproximadamente 42 casarões, mas parece que já está em 55, então eu não tenho esse número exato.
Então, esses imóveis tombados pelo município, eles são isentos de IPTU. E, inclusive, na matrícula deles, tem a informação que está tombado pelo município. Esse tombamento está averbado na matrícula. E tem o Estado, com o centro, que a vez que eu precisei verificar a situação no Estado, não tinha muitos recursos para estar aí ajudando, né, contribuindo, vendo, atuando. Então, disso daí vem aí, já na esfera federal, o IPHAN. Aí o IPHAN veio com uma intervenção maior. Então, não vou entrar muito nesse tema do IPHAN, que ele já foi um pouco trabalhado numa visão mais filosófica com o professor Jefferson, né? E amanhã a gente vem com uma visão mais prática, materialista, mais prática da questão do tombamento, que foi o estudo de mestrado da professora Elzira, né? Então, Mequiel, eu vou abrir para você o áudio. Mequiel tem aí uma contribuição a fazer, só um minutinho. Mequiel, isso, pode falar. Falei seu nome certo? Falou correto. É isso mesmo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Na palestra da quarta, nós discutimos um pouco sobre isso, né? Essa questão específica do plano diretor, entramos nesse critério. E eu, como eu disse naquela ocasião, eu estou no Legislativo hoje. Então, aqui em Alta Floresta, que é um pouquinho distante de Cáceres, mas cujas as discussões, os desafios não são diferentes, né? Nós entramos em processo de revisão há aproximadamente 1 ano e meio. Esse processo, no fim das contas, foi suspenso pelo Ministério Público por incoerência no processo de condução das audiências públicas. E aí a Mara fez algumas pontuações em relação a isso, e um dos elementos que foi destacado em relação ao processo das audiências foi a questão tecnicista, né? Quando foi uma empresa que foi contratada para fazer a revisão e foi, como eu disse na oportunidade anterior, é a revisão de um plano diretor que era fruto de um copia e cola, né? Então, automaticamente essa revisão não tinha como dar certo, porque você está revisando um instrumento que não é funcional, né? Aí esse é um detalhe. O detalhe do tecnicismo nas audiências e da dificuldade de compreensão da população é um outro detalhe. Esses instrumentos que o Felipe apresentou hoje, por exemplo, o IPTU progressivo, né? Todas essas questões no debate com a população precisa realmente de uma pessoa que tem muita habilidade de conseguir traduzir isso de maneira prática, né? E aí tem um outro detalhe que é bem importante de se considerar, que é o lobby que as pessoas do ramo imobiliário fazem em relação ao IPTU progressivo. Eles não querem isso, né? Eles querem manter as suas áreas e não perder essas áreas e não pagar mais por isso. Isso é um desafio muito grande e os legislativos, de uma maneira geral, eles sofrem essa pressão, os executivos também, para não instituir esse tipo de mecanismo que dá a destinação correta para o uso do solo do município, né? E isso é uma das coisas muito complicadas. E aí eu falo pelo meu legislativo aqui de Alta Floresta, mas eu acredito que, considerando os que eu conheço, não vão ser muito diferente. A competência técnica de análise é um negócio que não está contemplado dentro dos legislativos. Eu tenho formação em ciências biológicas e jornalismo. Minha formação ainda assim é limitada. Eu não tenho competência total técnica de fazer uma análise de revisão, por exemplo. As câmaras de vereadores não têm a predisposição em montar câmaras técnicas, contratação de profissional técnico capacitado de fazer esse tipo de análise, para que tenha planos diretores que efetivamente deem a adequada destinação para uso de solo, né? Então, entre outras coisas, acho importante ponderar esses pontos em todos esses elementos, né? Mas é isso, parabenizar também o Felipe pela fala e agradecer pela oportunidade. Boa noite, obrigado. Obrigado a você. Em relação a esses problemas de desenvolvimento do plano diretor, né, como eu tinha mencionado, as cidades podem estar a quilômetros de distância, terem tamanhos diferentes, mas os problemas são os mesmos, né, em escalas diferentes e tal. Aqui eu participei
de alguns grupos de trabalho do processo de revisão do plano diretor daqui do Recife em 2018. E aí eu lembro, você falando assim do lobby empresarial e tal, eu lembrei muito de uma situação. A gente, naquele grupo de trabalho, tinha que, num mapa da cidade, apontar com adesivo verde algumas áreas importantes e tal, e coisas que a gente queria numa listinha. E no adesivo vermelho, coisas que a gente não queria, coisas que eram ruins e prejudiciais da cidade. E aí, de modo geral, a sala toda apontava para os mesmos sentidos, de coisas positivas e negativas, mas uma pessoa especial discordava sempre. E essa pessoa era basicamente o representante do mercado imobiliário daqui da cidade do Recife, da Associação de Corretores, enfim. Então, por mais que essas coletividade de pontinhos verdes tivesse unida, no final das contas, quando veio a proposta de legislação, veio mais o lado negativo, o lado pontinho vermelho, que a outra pessoa não queria, entendeu? Então, tipo, sempre tem esse jogo, esse peso. É realmente uma experiência infeliz que aí vai reverberar na construção do plano, né? Faz parte desse processo. É isso. Tranquilo, contemplado. Obrigado. Obrigado. Obrigada pela participação, Miquel. Professora, eu acho que a gente vai para as considerações finais agora, não vi a manifestação de mais ninguém, então as suas considerações finais e aí passa a bola para mim que eu encerro o evento, tá bom? Obrigada. Então, gente, em relação à palestra, ao debate, eu não tenho mais nenhum apontamento específico sobre os instrumentos, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, meu e-mail já está aí no chat, felipejardim@outlook.com. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês na sexta-feira à noite. Também queria agradecer duas pessoas em especial que estão me ouvindo aqui. Minha mãe, beijo, mãe, tá ali no quarto vendo. E meu namorado, Marcelinho, um beijo. E é isso, se cuidem e tô aí para quando precisarem debater, conversar. Se quiserem mandar um e-mail, trocar uma ideia sobre função social, sobre propriedade, direito urbanístico, enfim, tô aí. Muito obrigado. A gente que agradece, Felipe, e agradeço também a todos que ficaram aqui até agora. Não se esqueçam, a doutora Liane está aqui participando conosco, ela fez a primeira palestra na segunda-feira, abriu aí a nossa semana e vem acompanhando as nossas palestras, assim, é nossa parceira mesmo nesse projeto. Agradeço as demais pessoas que estão aqui. A Juliana Pavini está aqui também, professora lá na FAPAM. Gente, se tem mais algum professor aí, desculpa, não vi, mas deixo aqui o meu abraço e a minha gratidão por vocês estarem participando conosco nesse evento. Está sendo bastante realizador e engrandecedor. São conhecimentos aí que a gente está trocando e que está trazendo bastante engrandecimento pessoal. Tá certo? Amanhã, pessoal, não se esqueçam, vai ser bem interessante. Eu sei que tem umas lives sertanejas aí, mas né, um sábado. A concorrência tá pesada, viu? Hoje eu acho que eu teve alguma live aí concorrendo, mas obrigado a vocês que ficaram até aqui. Então, pessoal, eu vou ficar mais um pouquinho para ver a questão da chamada. Felipe está liberado, muito obrigado novamente por aceitar, por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Tá certo, até. Obrigado, pessoal. Tchau.